Olá, bem-vindo ao meu canal, Minhas Meditações Meu Tempo. E hoje a gente vai falar sobre assertividade. A assertividade, ela vai te proporcionar uma melhora nos seus relacionamentos, ela vai te proporcionar uma clareza maior nas tuas ideias, uma habilidade na comunicação e nas tuas relações, em todos os âmbitos. Então é importante você saber que a assertividade, ela é uma postura comportamental diante das pessoas e das situações cotidianas. Ela não está ligada se você está certo ou se você está errado. Ela está ligada à tua maneira, como que você vai expor e defender as posições. Tem um versículo em Mateus 5,37 e que complementa essa questão e tem muito a ver com a questão de assertividade, que ele fala assim: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é procedência maligna. O que ele quer dizer? Que você, quando for dizer sim, realmente você internamente decidiu por aquele sim e por isso você está falando. Ou seja, você diz o que de fato você intenciona. E não você diz uma coisa e faz outra diferente, porque você, na verdade, já tinha uma intenção diferente daquilo que você está falando. Isso é bem importante. Existem 3 maneiras de você se comportar. Existem 3 maneiras de você responder às situações ou de você se expressar. Uma delas é a agressiva, onde você não se importa com a outra pessoa, mas sim somente nos teus direitos e em que você quer vencer. É como se você estivesse sempre num confronto, né? E o teu objetivo é vencer. Ou o oposto disso, uma postura passiva, onde você, pelo contrário, você foge de conflitos, você foge de confrontos, mesmo se isso significar que você perca os seus direitos, ou que você não se expresse, ou enfim, a outra pessoa vai vencer. Não importa se ela tem, se você, não importa o que significa isso. Você, na verdade, tem um objetivo. Você não quer saber de conflito e não quer saber de confronto. Então, você se anula. E o que a gente está falando aqui, que é a linguagem assertiva. Comportamento assertivo, que significa o quê? Que eu vou declarar com clareza e honestidade o que se quer, o que se pensa, o que se sente, sempre levando também em consideração os outros. Na linguagem, no comportamento assertivo, eu entendo que eu tenho o direito de dizer não sem eu me sentir culpado. No comportamento assertivo, eu tenho o direito de dizer o que eu quero, lembrando que outra pessoa também tem o direito de dizer não. E aí eu diria que talvez a parte mais difícil da assertividade é você saber o que você quer, né? Quantas vezes a gente não tem muito claro. Então, para você ser assertivo, é necessário que antes você reflita, que você pondere, que você chegue a uma conclusão de qual é o teu objetivo, o que você quer. Aí eu digo isso em várias situações, né? Um conflito com o marido, onde você tem que entrar num acordo, você precisa ter claro o que você quer. Num outro exemplo muito simples, tá bom? Vamos dizer assim, eu vou comemorar meu aniversário de casamento e eu tenho claro que eu quero comemorar num restaurante, comer uma pizza, num restaurante romântico. Aí ele chega em casa e fala assim, tô pensando aqui, vamos ficar por aqui mesmo, né? A gente faz uma comidinha aqui em casa e comemora o nosso aniversário de casamento aqui. Quando eu falo de saber exatamente o que se quer, um exemplo simples desse, mas ilustra bem. Falei, não, o que é que eu quero? E aí eu comunico aquilo que eu quero. Olha, eu entendo, né, eu entendo que você imaginou isso, mas queria te falar que eu gostaria de ter um jantar na pizzaria X, eu queria comer pizza, eu quero comemorar o nosso aniversário de casamento dessa forma. Então, eu tô sendo clara, tô respeitando a outra pessoa, tô aberta para que ele, né, expresse a opinião dele, mas eu não me anulo, eu não deixo de falar. Faz parte de uma comunicação assertiva eu tenho um bom contato visual, eu tenho um tom de voz neutro, né? Eu não falo assim, não acredito que você tá pensando isso, não, eu quero ir... Não, eu tenho uma voz, um tom de voz neutro, uma postura aberta, ou seja, receptiva para ouvir, e tenho uma atenção à linguagem. As respostas que a gente dá tá muito ligada aos nossos sentimentos. Esses sentimentos é que vão impulsionar esse nosso comportamento. Só que o nosso foco numa linguagem assertiva tem que ser qual é o resultado que eu quero. Não é eu quero ganhar a conversa, não é eu não quero saber de conflito, tá bom, e vou me anular e vou ficar sofrendo depois angustiada, triste, chateada, deprimida. Não, eu falo, eu me expresso. Isso faz parte da linguagem assertiva. Como que eu penso assertivamente?
Para eu pensar assertivamente, vamos colocar uma situação aqui. Se eu tenho uma situação injusta, eu tô no meu trabalho, o meu chefe me chamou em 5 minutos, olha, eu tenho que te passar aqui rapidinho esse trabalho para você desenvolver. Então eu vou te falar rápido porque daqui 3 dias você tem que me entregar isso, pronto. Ah, tá bom. E aí ele começa a falar. Rápido, 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 ok? Desenvolvi meu trabalho, passou 3 dias, eu entrego. E aí ele vira pra mim e fala, mas que porcaria é essa de trabalho? Não foi nada disso que eu pedi, isso daqui não dá nem pra eu pensar em levar pro CFO. Você vai refazer agora tudo isso daqui tá uma porcaria. Imagina que ele alterou o tom de voz, ele esbravejou, eu me senti então como? Me senti humilhada e aí que esses sentimentos todos vão desencadear uma resposta. Essa minha resposta ela pode ser agressiva. E aí eu vou dizer assim, escuta, quem você pensa que você é? E aí eu altero o tom de voz, falo, ninguém fala assim comigo não. E aí eu cresço, porque eu quero defender a todo custo esse território. E simplesmente esse meu comportamento agressivo vai trazer o quê? Uma ruptura no meu relacionamento com aquele meu líder e além de tudo eu não atinjo o resultado, porque o trabalho não foi entregue como se esperava. Ou eu posso ter um outro comportamento, um comportamento passivo. Eu escuto e falo assim, não, tá bom, eu vou fazer então de novo, eu peço desculpa, eu vou fazer de novo e tal. E por dentro eu tô parecendo um vulcão, me sentindo humilhada, me sentindo chateada, mas como eu não quero ter um conflito, eu simplesmente fujo daquela situação, sento na minha cadeira e faço aquele meu trabalho. Tá, mas existe essa terceira maneira de fazer, de responder a uma situação dessa. E aliás, no comportamento assertivo ele já começou antes, naquela primeira reunião. Então, naquela primeira reunião, quando ele só tinha 5 minutos para falar comigo. Então, a primeira coisa é que eu tenho que olhar para aquela situação e falar assim para ele, você tem 5 minutos? Então, tá bom. Ok. Aí ele vai te passar tudo o que ele espera do teu trabalho. Só que você tem que estar atenta para você saber se você tem dúvidas. No final daquela conversa, você sempre tem que pegar e falar assim, posso repassar com você o que você me pediu? Quero ter certeza de que eu entendi a demanda. E aí você fala com as tuas palavras ou com aquilo que você entendeu, o trabalho que ele te demandou. Ok. Como ele pediu para daqui 3 dias, então você pode combinar com ele, falar, tem como eu te mostrar antes desse prazo para ver se eu tô no caminho certo? No meio desse caminho? E vamos dizer que ele chegou e falou para você, ok, só que passou, ele não teve agenda, chegou no dia, você entregou o trabalho e aí aconteceu essa situação. Que porcaria de trabalho, tarará, tarará. Ok. Primeira coisa, quando ele fala que porcaria de trabalho, você dialoga consigo mesmo e fala, e aí você considera, realmente esse trabalho tá uma porcaria? O que significa estar uma porcaria? Tira as qualidades e você fala para você mesmo. O que significa é que eu não atingi as expectativas na entrega desse trabalho. Ponto. Você leva em consideração os teus direitos e você vai levar em consideração os direitos dele. Então, primeiro, nessa situação, olhando de fora, o que foi que aconteceu? O tempo não foi adequado? Ele me passou e eu não entendi exatamente? E aí você parte o quê? Para resolução. Não para quem tá certo ou para quem tá errado. Você vai voltar para ele e falar, então tá bom. Você vai controlar os teus sentimentos, você vai registrar o que ele disse e aí você vai traduzir. Então ele falou que o trabalho tá uma porcaria, ele vai te xingar, ele fez tudo aquilo, você vai falar assim, bom, eu entendi que aquilo que eu te entreguei não tá adequado dentro do que você esperava. Então eu gostaria de saber agora o que você quer que eu faça. Você quer que eu refaça esse trabalho? Exatamente o que você quer que eu te entregue. Ponto. Você não se descompassou, você não estressou, internamente a gente fica, mas a gente controla as emoções, a gente focaliza no fato. O fato é, entreguei um trabalho que não está de acordo com o que ele esperava receber. Ok. Busca o resultado e protege a sua emoção. É isso que a gente tem que aprender a fazer. A gente tem que blindar o nosso coração e não permitir que a opinião, que os descompassos das outras pessoas venham nos tirar do centro e nos fazer dar respostas que são inadequadas e que não vão atingir um resultado. Então vamos lá. Como que eu faço isso? Primeiro, você coleta informações. Você ouviu o que ele falou, você entendeu que ele não está satisfeito, tá bom, mas
na prática, o que é que precisa ser feito. Segundo, seja específico. Numa situação diferente dessa que eu tô falando, vamos dizer que você é a pessoa que vai receber um trabalho de um liderado seu. Então, você tinha uma expectativa. Então, você vai olhar para aquele trabalho e o que exatamente você quer. E aí, você vai ser específico no que você quer. E você vai esperar que a outra pessoa diga, em outras palavras, aquilo que você pediu para você garantir que ela também entendeu você. Ok até aqui? Então tá bom. Numa situação onde você combinou alguma coisa com alguém e essa pessoa não está cumprindo isso. Isso pode ser um filho, vamos colocar um exemplo de família. Você combinou com o teu filho que todo dia às 3 horas da tarde ele vai parar com as brincadeiras, ele vai parar com o que ele vai fazendo e ele vai estudar por 1 hora todos os dias. Vai estudar, vai fazer a lição por 1 hora, 1h30. Então sempre combinou, das 3 às 4h30 você vai parar e vai fazer isso. Tá bom. Aí você chegou num dia, você viu que o teu filho tá lá jogando videogame loucamente e ele não tá nem pensando na questão do horário, mas isso foi algo que foi combinado. O que você faz? Você vai lá e fala assim, filho, nós combinamos que esse horário você para. Então agora você desliga o computador e você vai pro teu quarto, porque agora é hora de você estudar. E aí ele vai falar, não mãe, é a última partida, peraí que tá acabando, peraí, não. Você fala assim, filho, eu entendo, mas nós combinamos e você precisa aprender a olhar o relógio e ver que agora é hora de você estudar. Não mãe, porque agora e tal. Aí ele começa a chorar e começa a esbravejar, porque isso é bem típico, né, dependendo da idade da criança. O que você faz? Você vai gritar? Ou você vai recuar, porque crianças também precisam de limites e a gente sabe disso. Não, você vai se manter no mesmo tom de voz, da mesma forma, mas essa é uma técnica que é chamada de disco riscado, que significa que nada do que a outra pessoa vai dizer vai te tirar daquela resolução que já foi determinada, ou daquilo que foi combinado. Então você repete aquele argumento, você repete até que ele se cansa e você fala assim, olha, nós combinamos. Tudo aquilo que a gente combina, quando você tem duas escolhas, ou você segue o que a gente combinou e ok, e se você não segue, tem uma consequência, e a consequência também já estava combinada. Então agora vai ter a consequência. E ponto. Isso vai ser bom para a criança, isso vai ser bom para você, isso te afirma na tua posição, isso ele entende que a relação dele existe uma relação mútua de respeito, isso só tem a melhorar. A gente está falando numa questão de ambiente familiar, mas quando a gente falou da dependência emocional, existe muita questão do jogo de manipulação, né? E aí eu convido você a voltar no vídeo se for o caso, né? Tem muita questão de manipulação, de chantagem emocional, para fazer com que o outro faça algo, e aí você sabe que aquilo não é para ser feito, não pode ser feito daquela forma, você não pode ceder naquele ponto. O que é que você faz? É essa técnica do disco riscado. Você vai ser empático com outra pessoa, eu entendo que você quer muito, tal, mas eu decidi que isso não faz parte da minha vida. Vamos dar um outro exemplo? Imagina essa seguinte situação, acho que é mais clara até. Você teve um dia bem difícil no teu trabalho, você tá com muita dor de cabeça, você tá bem cansado e você fala, meu, eu preciso tomar banho e dormir cedo hoje, porque senão amanhã eu não vou conseguir o ritmo que vai ser pedido para amanhã. E aí você chegou em casa e aquela super amiga legal, querida, de todas as horas, tá na sua casa e fala assim, puxa, eu tava aqui esperando você chegar porque eu quero que você vá comigo em tal lugar e eu tava esperando muito você chegar. E aí você fala, ai, se você tiver um comportamento passivo, você vai passar por cima das suas emoções, dos seus desejos para evitar um conflito e você vai falar para ela, ah, então vamos. E aí por dentro você tá se odiando e odiando ela. Sim, sim, não, não. Ou você vai falar para ela assim, ah, eu tô tão cansada, eu não queria ir. Aí ela não vai entender, e aí ela já tem um joguinho, e aí ela fala assim, ah, eu não acredito que você vai me deixar na mão. Toda vez que você precisa de mim, eu tô sempre aqui. Não, não acredito. Não, você vai comigo. Porque ela tem essa liberdade, vou imaginar essa situação, tá bom? E você tendo que cortar isso agora. E aí você fala, ai, não quero. E aí ela faz uma chantagem e você parte pra agressividade. Sabe que você não entende que eu não quero? Eu não vou com você, não adianta você me chantagear, eu não vou com você. Aí você cresce a voz. O que você vai ter como resultado? Você vai ficar chateada, outra pessoa vai ficar chateada. Como que você deve fazer nessa situação?
você vai entender que é importante para ela, né, que você vá com ela. Mas você refletiu também, você falou assim, puxa, mas ela pode ir amanhã, ela não precisa ir hoje. Ela pode chamar uma outra pessoa para fazer companhia. Eu realmente estou muito cansada, eu preciso dormir. Então você vai falar para ela exatamente isso. Fulano, eu sei que é super importante para você, mas eu tô pensando aqui, você não pode deixar isso para amanhã? Eu realmente estou muito cansada, eu não tenho condições de sair, hoje eu não quero sair de casa. Aí ela vai chorar, ela vai, enfim, vários jogos ali que podem acontecer. O que é que você faz? Independente da resposta que ela te dê, você vai continuar na mesma. Eu entendo você, mas hoje eu não vou. Eu entendo você, eu entendo, mas realmente hoje eu não vou. Hoje eu não tenho condições de sair de casa. E você fica nisso. E você entende que você tem o direito de dizer não. E se você tem o direito de dizer não, você tem esse direito sem se sentir culpada. Você lida com a resposta da outra pessoa sem discussão. Você compreende, você escuta, mas você se mantém na tua posição quando você está convicta de que ela reflete exatamente aquilo que você quer para aquele momento. Se você estiver nervoso, você faz a respiração mais profunda. Você respira, você repassa aquela situação na sua cabeça, você reflete, postura ereta, você não se recua e nem você vai para cima, você fica ereta, mas solta. Olha nos olhos da pessoa sem intimidar a outra pessoa, mas se mantém naquela posição que você entendeu que é a que reflete o teu pensamento. Isso é uma posição, um comportamento assertivo. Quando diz da compreensão, essa compreensão, você compreender o que o outro quer dizer, compreender a situação real, então você escuta o que a outra pessoa diz, você deixa saber que você tá ouvindo o que ela tá dizendo, então o que isso significa? A pessoa tá expressando alguma opinião, você diz para ela a mesma coisa em outras palavras, ou seja, você tá mostrando que tá tendo você está sendo um ouvinte ativo e não um ouvinte passivo. Mas, de novo, se você está convicto da tua posição, você não se deixa envolver nos argumentos dela, mas também você não dá desculpa. Sabe o que eu quero dizer com isso? Quando alguém precisa de alguma coisa e a outra pessoa não quer ceder ou ela não quer dar, enfim. E aí você fica constrangida. E aí você fala, ai, desculpa tá pedindo isso pra você, sabe o que é? Por mim, você podia até não fazer, mas é que o gerente tá pedindo muito isso e, puxa, é ele, né? Você sabe, ele quando quer alguma coisa na cabeça, ele põe alguma coisa na cabeça, não tem quem tire, né? O que você tá fazendo? Você tá tirando aquela responsabilidade que é tua, atribuindo para uma outra pessoa para você ficar bem com ela, ou seja, fugindo de um conflito e colocando a situação para outra pessoa. Na verdade, não. Na verdade, o que você tem que fazer é assumir o que é seu, o que é de tua responsabilidade, o que é a tua vontade e ponto. Né? Agora, quando a gente tem que dizer não, é importante também você levar em consideração que toda resposta não tem uma consequência. Então, você tem que refletir antes de dizer o não, se realmente é isso mesmo que você quer. Se aquela consequência você vai assumir, você quer assumir e você está consciente dela. Então, de novo, a questão de não dar desculpa para as consequências das situações, mas assuma a responsabilidade das tuas decisões. Por outro lado, eu queria também reforçar que o ser assertivo não significa que você não mude de ideia. Você também tem o direito de mudar de ideia. Aliás, você tem vários direitos. Então, você tem o direito de escolher não assumir o problema de outras pessoas. A pessoa às vezes quer, te coloca em uma situação e aí ela coloca como se você é o salvador dela, você é o que pode tudo, você pode resolver todos os problemas dela. E aí você fica numa situação que você tende ou para ser agressiva ou para ser passiva. Mas, na verdade, não, você tem que assumir a tua posição e dar o que é de responsabilidade para cada um. Você tem o direito de ser tratado com respeito, como um ser humano igual. Você tem o direito de mudar de opinião, como a gente falou. Agora, numa comunicação assertiva, é importante você também saber fazer acordos.
Porque se você não sabe fazer acordos, isso também significa que você então está indo mais para um comportamento agressivo onde não importa a opinião da outra pessoa, não é? Isso não é ser assertivo. E o que é ter um acordo viável? Esse acordo é quando você, depois de tomada uma decisão, se aquilo não vai te abalar, você oferece um acordo. Então, um exemplo, alguém te pede o dinheiro emprestado e você não pode, não quer, de repente você fala assim, meu, dinheiro é uma coisa que eu não empresto, eu ajudo, mas dinheiro não empresto, tá bom. E essa pessoa veio te pedir. E aí você não quer ofender ela, então você vai entrar num acordo, você vai falar assim, olha, eu não posso te emprestar dinheiro. Mas o que eu posso fazer para te ajudar eu te ajudo a planilhar as tuas despesas, as tuas receitas, a fazer um planejamento financeiro. Eu posso te ajudar a divulgar o teu trabalho para você aumentar a tua renda e você conseguir dar conta de tudo isso que você tem. Ou seja, você está dando resposta para a solução de um problema. Você descobre, para fazer um acordo, quais são os reais interesses dela. E não qual é a sua posição, se a posição é contra ou é a favor, não. Qual é o real interesse dela? O interesse dela é superar uma dívida, é resolver problemas com o banco. Então tá bom, esse é o problema. A solução não é unicamente eu vou pegar o meu dinheiro e vou dar para ela pagar as dívidas. Então eu vou entrar num acordo com ela. Mas no meio desse acordo, desse exemplo, mas pode ser várias outras situações, e você tem todo o direito de mudar de opinião. Mas a questão do acordo esse acordo é bom para os dois lados. Como que você lida com críticas? As críticas são sempre complicadas, porque isso mexe com o nosso orgulho, mexe com o nosso ego, e a gente é humano, e como humanos a gente sabe que os nossos sentimentos ficam à flor da pele, principalmente quando a gente é criticado, né? A gente se sente menosprezado, enfim. Mas, numa linguagem assertiva, você não se defende, você não procura a absolvição, você não ataca a outra pessoa, mas você reflete sobre a crítica sempre. Do mesmo jeito que a gente falou daquele exemplo do chefe que fala assim, assim, do gerente, enfim, do líder, nessa situação da crítica, ela pode vir do marido, ela pode vir de um filho, ela pode vir de um amigo, pode ser, enfim, de vários âmbitos pode vir uma crítica. Mas a primeira atitude que você faz sentido? É válido isso que ela está falando ou não? Simplesmente porque alguém te fez uma crítica não significa que ela é correta. Pode ser que aquela crítica não foi dita da melhor forma, mas de repente eu refleti e falei, poxa, mas faz sentido, eu podia melhorar nisso. E ponto, acabou. Eu isento o meu sentimento de tudo isso. Ou essa crítica pode vir, mas não faz o menor sentido, não reflete quem eu sou. Não vou deixar aquilo entrar no meu coração e eu contorno aquela situação. Eu não preciso parar para ficar muito tempo com aquilo. Refleti, considerei, não faz sentido, a minha vida segue. Se a crítica for válida, concorda com ela. Mas você pode usar palavras do crítico, porém usar outras palavras. Sim, você está certo. Vamos dizer um exemplo, sei lá, eu errei um cálculo numa relação de trabalho, eu fiz alguma coisa que ele tinha razão. Só que ele foi super agressivo. Eu vou traduzir isso que ele está falando, né? E vou falar de novo. Assim, você tá certo mesmo, eu errei esse cálculo. Vou refazer. Acabou. Ou, olha, eu entendo o que você tá falando, mas para mim não faz sentido. Mas ok, é a tua opinião. E ponto. Uma coisa que é importante também, a questão da crítica, é que a gente precisa tirar alguns pesos dos nossos ombros, né? Nós somos humanos, não somos super-humanos. E por sermos humanos, nós cometemos o erro. E nós, então, temos o direito de cometer um erro. Nós temos o direito de não compreender algo. Nós temos o direito de não saber todas as coisas. E isso no mundo corporativo, eu vou dizer que é bem comum. Existem líderes que não aceitam alguém dizer que aquele determinado assunto ele não sabe. Mas é muito melhor quando você é sincero e diz, olha, esse assunto eu realmente não entendo, mas eu posso ir atrás e te trago uma resposta. Acabou.
Se ele acha que você deveria saber, você não tem que trazer esse peso sobre você. Você tem que refletir de novo. Isso é uma crítica? Realmente esse é um assunto que eu deveria dominar porque é da minha área de atuação? O que eu posso fazer então para melhorar nessa área? Nós precisamos, dentro de uma linguagem assertiva, ser mais práticos, diretos ao fato, sem nos deixar abalar pelos sentimentos e opiniões das outras pessoas. Eu queria recomendar para vocês esse livro aqui, Seja Assertivo. Ele é da Vera Martins. Esse livro foi uma médica que recomendou para mim, né? E eu li, estudei sobre ele, acho ele ótimo. Não sei se é fácil de encontrar, mas recomendo para quem quer se aprofundar mais nessa questão da linguagem, de comportamento assertivo. Ele foi bem libertador para mim, nos meus conflitos e tudo mais. Porque muita coisa que eu tô falando tá aqui nesse livro e aí você pode ir com mais profundidade nele. Mas eu queria que você pensasse em algumas afirmações que eu vou fazer aqui. Ele quase vai parecer poético, mas não é poético, tá bom? Mas é pra gente poder refletir o que é um diálogo, o que é uma conversa, o que é eu me expressar, o que é eu expressar a minha opinião. Então, pra gente pensar, é na diversidade humana que o diálogo acontece. É na diversidade humana que ela encontra espaço. É na diversidade humana que duas pessoas até mesmo se sentem atraídas mutuamente. O confronto de pensamentos, de sentimentos e desejos, ele é inevitável. Só que ele também é necessário para que exista um encontro. É como se a nossa mente, que está entediada e imersa numa solidão de pensamentos, ela buscasse a presença dos pensamentos de uma outra pessoa. E como que ela faz isso? Através de um diálogo. Então, isso é compartilhar as nossas semelhanças e as nossas diferenças de tal forma que quando se separam essas duas pessoas, elas já não estão mais sozinhas. E até mesmo distante, cada uma é uma, mas cada uma agora carrega um pedaço de outra. E isso é o resultado de uma ampliação de conhecimento e experiência de vida. Isso é um diálogo. Quando eu respeito a outra pessoa, eu me sinto livre para dar a minha opinião. E esse é um relacionamento saudável. Assim deve acontecer em todos os âmbitos da nossa vida. Eu me expresso de acordo com os meus sentimentos, com os meus pensamentos, com as minhas crenças, respeitando a outra pessoa, mas pensando que eu tô ali contribuindo com algo e ela tá contribuindo. Quando ela se expressa, quando eu me expresso, eu tô ampliando a visão sobre algo. Então eu tenho a oportunidade de pensar de uma forma diferente, de considerar outras vertentes. Isso é um diálogo e para mim, particularmente, isso é maravilhoso. Que vida triste seria se eu não tivesse com quem compartilhar até mesmo as minhas diferenças, se eu não tivesse como expor os meus pensamentos. Que triste seria se tudo que eu fosse falar fosse para alguém que sempre concordasse com tudo. Que discussão teria? Que questionamentos eu faria? Que aprendizados eu teria se toda vez que eu fosse me expressar, eu me expressasse para alguém que concordasse com tudo que eu dissesse? Ou, por outro lado, quantas mazelas eu traria se toda vez que eu fosse me expressar, eu encontrasse alguém sempre confrontador? E o que é que isso acarretaria em mim? Eu me fecharia porque eu não ia querer me expor e eu perderia essa riqueza, não é assim? Eu estava refletindo na questão de Jesus, porque muitas vezes quando a gente vai vendo a questão da assertividade, a gente tem alguns ensinamentos bíblicos em levar em consideração o outro, né, como mais importante do que nós mesmos, e eu fiquei questionando se de fato, até onde eu ser assertivo, eu estava infringindo ou não algum preceito bíblico. E a conclusão que eu cheguei, e eu não cheguei a essa conclusão sozinha, é que Jesus era aqui na Terra e continua sendo assertivo. Quando João Batista foi batizar Jesus, ele falou assim, pera, não, é você que tem que me batizar. E ele foi muito claro com João Batista. Por ora, é necessário que assim se faça. E João Batista foi lá e batizou.
Quando Jesus quando Jesus fez uma afirmação em João 6, capítulo 6, por volta do versículo 60 a 66, ele fez uma afirmação dura para aquelas pessoas que estavam ouvindo a ele. E dali em diante, muitos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. E o que me chama a atenção é que ele não deixou de dizer o que ele pensava, ele não deixou de se expressar, de expressar a opinião dele e, na verdade, de dizer aquilo que ele entendia que era o correto e necessário para aquele momento, porque as pessoas iam deixar de segui-lo. Ele foi fiel à missão que ele tinha, ele foi fiel à verdade que continha dentro dele e nada disso pôde abalá-lo. Jesus chorou, tem um versículo curtinho que fala, Jesus chorou, ou seja, ele era humano como eu e você, ainda que fosse 100% Deus, assim eu creio, mas na terra ele andou como humano, e ele era fiel aos sentimentos dele, ele expressava os seus sentimentos, expressava quando ele tinha vontade de chorar, ele chorava. Eu queria te convidar, eu não vou me alongar nisso, mas eu quero te convidar a ler o Novo Testamento, buscando tudo isso que a gente falou de assertividade, buscando em Jesus como é que ele dava essas respostas. Quando ele tinha que confrontar fariseus, ele não se sentia acuado em relação a esse confronto, mas ele falava. Ele falava o que tinha para ser falado. Quando a gente ama um amigo, a gente não fala aquilo que ele quer ouvir, mas o que ele precisa ouvir. Agora, cabe a nós sabermos falar da maneira adequada. E é esse comportamento assertivo que promove tudo isso. Eu espero que você tenha se sentido motivado a buscar mais, a entender mais, mas já começar a refletir sobre isso e aplicar na sua vida. A assertividade está muito relacionada à tolerância. A assertividade está muito relacionada ao perdão. Quando eu entendo que todos nós somos falhos, a gente não tem como última palavra a nossa opinião. A gente leva em consideração também as razões e verdades do outro, mas nós não nos traímos em razão do outro. Então a gente amplia essa relação. E aí vem o perdão. Então eu queria te convidar a fazer isso, a ler esse Novo Testamento, a ver as atitudes, as palavras, o comportamento de Jesus no Novo Testamento, o quanto ele era assertivo, para que você possa ampliar muito mais. Se você tiver a oportunidade de buscar esse livro, eu vou deixar no link também, é bem importante. E comece a meditar nisso, comece a refletir como é a maneira que você tem até hoje respondido às questões de conflitos. Se você é uma pessoa que tende a ser passiva ou a ser agressiva. E busque então esse conserto consigo mesmo através da assertividade. Eu tenho certeza absoluta de que as tuas relações serão muito melhores, a tua convivência e principalmente a tua estima. As tuas relações de trabalho e até mesmo questões de consciência. Você vai estar muito mais resolvida consigo mesmo. E outra coisa, lembra que eu falei no começo que a assertividade, a maior dificuldade é a gente saber o que quer? Você vai ter tempo e você vai precisar ter tempo para você ser muito clara consigo mesmo qual realmente são as suas motivações e quais são os teus desejos. Para que quando você está convicta disso, você vai se comunicar com muito mais clareza, ou seja, de forma assertiva. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu falei que toda semana a gente ia falar de um tema novo, mas é necessário um preparo maior e o tempo também requer, então eu vou passar a fazer pelo menos a cada 15 dias. Quando eu conseguir fazer a cada semana vai ser, mas o que já fica combinado a partir de agora é que vai ser a cada 15 dias, tá bom? Se você gostou, dá um like, segue, clica no sininho para você ser avisado sempre dos novos vídeos. Se você quiser, manda comentário, eu vou deixar meu e-mail se você tiver dúvida. Se você quiser esse material que eu usei hoje, eu mando também por e-mail sem problema nenhum. E te espero